Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos estudar o tema globalização, origens e desafios. Vamos lá. O que é globalização? Podemos dizer que globalização é um processo de integração social, econômica, política e cultural entre as diferentes regiões do planeta, intensificadas pelas inovações tecnológicas, sobretudo, principalmente os meios de transportes, e os meios de comunicação, tá certo? Quando a gente diz que é um processo, que a globalização é um processo, significa que ele está ocorrendo, tá? Teve início há muito tempo, é um processo, porque está ocorrendo, de integração, ou seja, ligação, contato, né? Ou interação, que envolve a sociedade, parte social. Essa interação pode ser econômica, que envolve também o dinheiro, a distribuição, né, as empresas, a compra de mercadorias, a circulação de mercadorias pelo mundo todo. E também envolve a integração ou interação política, acordos entre países, acordos comerciais, e cultural, a troca de culturas, né, a interação entre culturas, entre as diferentes regiões do planeta. O processo de globalização ele é facilitado pelas técnicas. Ou seja, né, as tecnologias. Ok? Bom, o processo de globalização ele é intensificado pelas inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas, ela tem por natureza a facilidade, né, a melhora da qualidade do serviço tecnológico, da velocidade. Podemos destacar os meios de transportes, a evolução, né, mais velocidade. Na parte de comunicação, né, uma maior qualidade, uma maior eficiência, mais eficiência, ok? Em relação à comunicação, os meios de comunicação, nunca foi tão fácil se comunicar no mundo. Uma informação gerada em um ponto do planeta pode ser transmitida em instantes para qualquer lugar. Imagina, né, algo ocorrendo lá na Ásia ou na Europa, né, dependendo da ocasião, é postado na internet e quase que instantaneamente aqui na América do Sul a gente recebe essas informações aí. Então, essa melhoria nos meios de transportes, né, e meios de comunicação fizeram com que aumentasse o número, né, de viagens, de migrações entre as nações, e o processo, por isso que nós dizemos que o processo de integração se torna mais intenso. Trouxe aqui um exemplo clássico para a gente aqui. Uma viagem entre o Brasil e o Japão em 1908 trouxe o primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses para o Brasil. A viagem começou no Porto de Kobe e terminou 52 dias depois no Porto de Santos, em 18 de junho de 1908. Um navio conhecido, né, chamado Kasato Maru, trouxe o primeiro grupo de imigrantes japoneses. Vejam só, em 1908, realizar uma viagem dessa, da América do Sul ao Japão, né, do Brasil ao Japão ao Brasil, você levava, em média, 52 dias. Então não era uma viagem fácil, não era uma decisão que você poderia tomar de uma hora para outra. Primeiro, que você não saberia se iria chegar com vida. Segundo, né, uma viagem muito longa e muito perigosa. Hoje, graças às novas tecnologias, essa viagem dura entre 1 e 2 dias.
Com a melhoria das tecnologias, principalmente da comunicação e meios de transportes, o fluxo de mercadorias e de pessoas no mundo inteiro, ele teve um crescimento altíssimo, né? Fluxo, no contexto geográfico, no contexto da globalização, é qualquer movimento contínuo ou que se repete no tempo. Então, o fluxo, no caso, a circulação de mercadorias, um aumento gigantesco, né? Decorrente da melhoria da comunicação. Então, sites de vendas, aplicativos, realiza, né, acordos comerciais, negócios através da internet. Com a melhoria do transporte, hoje viajar é mais fácil, mais rápido e mais acessível. Então, houve um aumento significativo aí de número de pessoas migrando, viajando, e também o número de circulação de mercadorias. Fluxo de capitais, né, os negócios, a bolsa de valores, fluxo de informações. Como a gente já comentou, a informação hoje ela chega com muita rapidez e no contexto da globalização, a informação virou também algo de extrema importância, né? Os meios de transportes, desenvolvimento da rodoviário, né? Transporte rodoviário, ferroviário, transporte aéreo, transporte marítimo, representa 75% da circulação de mercadorias em todo o mundo. Os meios de comunicação, né? Os principais, rádio, televisão, as tecnologias satélites orbitais, a telefonia, e mais recente a internet. O fluxo de informações, né, tem pontos que a gente vai analisar em relação às informações. Iremos ver aqui no próximo slide. Aqui a gente analisa os aspectos, os pontos positivos do processo de globalização. Há críticas a esse processo, aos pontos negativos e aos pontos positivos. Nós iremos destacar nesse momento os aspectos positivos do processo de globalização, esse processo de integração, interação, de ligação entre culturas, pessoas. Vamos lá. A interdependência dos países, ou seja, a ampliação das relações econômicas e políticas entre os países em escala planetária, intensificando as trocas comerciais e propiciando acesso aos mais diferentes mercados. Aqui a gente pode destacar os chamados blocos econômicos, que são países que se reúnem e realizam alguns acordos comerciais, como, por exemplo, diminuição de impostos na troca de produtos, né? Outro aspecto positivo da globalização, maior circulação de pessoas, as migrações, mais pessoas viajando, e também de produtos, né? Circulação de produtos também. Evolução dos meios tecnológicos e maior difusão de conhecimento. Ou seja, vamos dar um exemplo da questão do coronavírus. Há um problema, é uma pandemia, Então existe no mundo todo hoje cientistas, pesquisadores, tentando descobrir uma vacina, uma cura para esse vírus, né? Para combater essa doença. Então, as tecnologias são um ponto positivo, cientistas do mundo inteiro trabalhando em prol, né, da descoberta de um medicamento, tá? Com isso, promovendo o combate a epidemias, como acabamos de citar, com mais rapidez em razão da troca de informação entre os cientistas, pesquisadores, além do controle sobre as fronteiras e fluxos de pessoas. Então, hoje, graças a esse processo de globalização, com a ajuda das tecnologias de informação, a gente consegue mapear muitas vezes onde está o vírus, a origem do vírus, no caso aqui
origem da China, né? E traçar uma meta e um plano no caso, busca da medicação. Bom, aqui nós iremos destacar os aspectos negativos da globalização. O primeiro aspecto que a gente analisa é a exclusão social decorrente da desigualdade socioeconômica. Aqui, por exemplo, nós podemos destacar, né, que a inovação tecnológica ela não vai atingir a todos, né? A globalização não vai atingir a todos, que decorre de um certo poder aquisitivo. Toda vez que a Apple lançar um celular, nem todas as pessoas terão acesso ou a um computador, que seja, né? Exclusão social decorrente da desigualdade socioeconômica, em que o poder e a renda concentram-se nas mãos de uma classe social minoritária, correspondente a uma grave contradição no sistema capitalista, que é um sistema que favorece a concentração de renda. Deixa eu melhorar. Ok? Desigual forma de acesso aos meios de comunicação, gerando a chamada exclusão digital, que são aquelas pessoas que não têm condições de adquirir um celular ou estar pagando um plano de internet. Então, existe aí uma desigualdade, principalmente em países de menor poder aquisitivo, né? Um país que tem grandes problemas políticos e sociais. A proliferação de epidemias, como por exemplo o mais recente, né? Covid-19, quer dizer, coronavírus, surgiu em 2019 na China. Uma epidemia que logo se tornou uma pandemia, espalhando aí por vários países e continentes. A utilização da internet para invadir a privacidade de pessoas e de governos, então o uso da tecnologia para cometer crimes de invasão de privacidade, por exemplo, ou invasão de sistemas de bancos, uma série de problemas aí em relação a dados pessoais, que é colocado na rede, podendo até provocar uma difusão de informações pessoais, né? Fácil transferência de empresas e empregos entre países. Então, o processo de globalização favoreceu também o aumento e o crescimento de várias empresas que a gente costuma chamar de corporações. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, a Nike é um exemplo, né? A Fiat, tem vários exemplos que a gente pode colocar. McDonald's. Então, essas empresas, caso haja algum problema no país, elas podem facilmente se deslocar para outras regiões. Desemprego estrutural. Esse desemprego ele é provocado, quanto mais tecnologia, a gente pode exemplificar o uso, a mecanização do campo, com a chegada dos tratores, tecnologia. Deixa eu melhorar aqui a grafia. O trator, por exemplo, quando chega a máquina no campo, ele provoca o desemprego, né, de muitas pessoas, já que a máquina ocupa o lugar de várias pessoas. Então esse é o desemprego estrutural. Quando uma tecnologia ele substitui um emprego, né, então algumas profissões podem desaparecer. Uma crescente xenofobia, né, cada vez mais migrantes, a questão dos refugiados é um problema que aumentou muito, a questão do preconceito, da aversão ao outro, né? Então é um problema da globalização. Consumismo,
ou seja, o consumo, você comprar e adquirir coisas que muitas vezes você não vai nem utilizar, né? Comprar além do necessário, o que provoca um aumento da demanda por recursos naturais. Então, quanto mais consumismo, existe um estudo que diz que se todos os países da Terra consumissem sobre o modelo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 terras, porque o nível de consumo de recursos, a demanda seria muito alta. O aumento da poluição, problema, mais consumo, mais produtos, mais poluição dos rios, das nascentes, maior demanda por território, e assim é uma das consequências negativas da globalização. Bom, nós iremos encerrar essa parte por aqui. Até a próxima.